Bom dia, pessoal! Para essa monitoria de hoje, eu preparei aqui algumas questões para a gente resolver sobre mudança de base. Infelizmente, pela primeira vez eu não tive a possibilidade de me encontrar com vocês pelo Google Meet, mas eu espero que esse encontro aqui, mesmo que de forma assíncrona, possa ajudar vocês. E a primeira questão que eu separei foi essa, e ela diz o seguinte, né? Seja um alfa a seguinte base, composta por esses vetores 1, 1 e menos 1, 1, e beta, a base composta pelos vetores 1, 6 e 1, 7, base do R2, né? A matriz de transformação de alfa para beta de mudança de base é igual ao quê? Bom, essa matriz não vai ser nada mais nada menos que a matriz composta em suas colunas pelos vetores de alfa escritos na base beta, certo? E para que a gente faça isso, nós devemos fazer uma combinação linear dos vetores de alfa através dos vetores de beta. Como assim? Bora lá. A gente vai pegar primeiro o primeiro vetor aqui, certo? Que é 1, 1, 1, 1. E a gente vai escrever na base beta, ou seja, a gente vai pegar dois coeficientes, pode ser A e B, e a gente vai fazer A vezes o primeiro, que é 1, 6, mais B vezes o segundo vetor de beta, que é 1, 7, certo? E a gente vai resolver isso aqui. E aí a gente vai ter, né, A vezes 1 dá A, mais B vezes 1, B, é igual aqui a 1. E 6A mais 7B também é igual a 1. Aí isso aqui vai nos deixar com... Aí eu posso fazer da seguinte forma. Essa primeira equação aqui eu multiplico por menos 6. Aí eu vou ter que menos 6A menos 6B é igual a menos 6. E aqui fica 6A mais 7B é igual a 1. Por fim, eu corto esses dois aqui, certo? E eu vou ter B é igual a menos 6 mais 1, que é menos 5. Por fim, eu posso descobrir A através dessa daqui. Eu vou ter que A mais B, que é menos 5, é igual a 1. A vai ser igual a 1 mais 5, que é 6. Ou seja, a minha primeira coluna da minha matriz de transformação aqui é composta por 6 e menos 5. Note que a única matriz das minhas alternativas que contém essa resposta é a minha letra B. Então, eu já tenho a resposta, mas por via das dúvidas, eu farei a segunda coluna, certo? Que é da seguinte maneira: eu pego o segundo vetor de alfa e coloco numa combinação linear dos vetores de beta, certo? Aí eu vou ter o seguinte, o segundo vetor de alfa, que é igual a menos 1, 1, vai ser igual a A vezes 1, 6, mais B vezes 1, 7. E a gente resolve da mesma forma. Eu vou ter que A mais B vai ser igual a menos 1 e 6A mais 7B é igual a 1. Resolvendo isso aqui, da mesma forma, eu vou multiplicar aqui por 6, por menos 6, certo? E aí eu vou ter o seguinte, um outro sistema onde menos 6A menos 6B é igual a 6 aqui, porque aqui é negativo, certo? E aqui vai ficar 6A mais 7B igual a 1. Aí eu venho, subtrair esses dois aqui, e eu vou ter que B é igual a 7. E aí, substituindo nessa primeira equação aqui, eu vou ter que A mais 7 é igual a menos 1. E, por fim, que o nosso A é igual a menos 1 menos 7, que é menos 8. Então, eu obtive a minha segunda coluna, que é composta por menos 8 e B, que é 7, certo? Então, a minha matriz de transformação é essa daqui, como confere aqui na nossa letra B. É um exemplo bem legal para a gente começar essa introdução aqui, certo? Mas vamos fazer outros exemplos. Bora lá. Essa daqui dá pra gente fazer de uma forma semelhante, só que ela é um pouquinho diferente porque usa polinômios. Vamos ler a questão. Se P1 é o espaço dos polinômios
P de x igual a x mais b, considere essa base aqui, certo? Temos uma base. Se gama é uma base, então vê, nós temos uma base b, que ela já foi dada por nós, e também temos uma base gama, que nós não temos. Só que o que é que nós temos? Se gama é uma base tal que a matriz de mudança de base de B para gama, então vê, nós temos a matriz de mudança de base de B, de beta, para gama. Então, o que é que acontece? Lembra lá quando a gente fez na questão anterior? Isso significa que os vetores de beta estão escritos na base de gama. Ou seja, nós temos aqui os vetores de beta desse lado, 2x menos 2, escritos aqui na base de gama. Ou seja, eu tenho aqui um certo A vezes o vetor 1 mais um certo B vezes o vetor 2 de gama, onde V1 e V2 são os vetores de gama. Então, pensa comigo. Se eu já tenho a base de transformação linear, eu já tenho os valores de A e os valores de B. Por quê? Porque eu tenho essa primeira equaçãozinha aqui, eu também tenho a segunda, que é pelo segundo aqui, polinômio. Então, vai ser 2x mais 2 é igual também a um certo C vezes V1, mais um certo D vezes V2, certo? Só que como eu já tenho uma matriz de mudança de base, eu tenho o valor de A, B, C e D. Ou seja, substituindo aqui, certo? Eu vou ter que 2x menos 2 é igual a quem? A é o nosso 2 aqui, ó. 2 vezes o nosso V1, mais B é 1 aqui, ó. Mais 1 vezes V2, certo? E eu também vou ter daqui que 2x mais 2 é igual ao nosso C, que é menos 3 V1, mais o nosso D, que é menos 1, então menos 1 V2. E aí eu posso resolver essa equaçãozinha aqui, beleza? E aí eu vou ter o seguinte, 4x, aqui eu vou subtrair e vai acabar ficando zero. 4x vai ser igual a menos V1 aqui, e aqui também subtrai vai ficar zero, certo? Então, eu obtenho que V1 é igual a menos 4x. E aí eu posso substituir o meu V1 em uma das equações para achar o meu V2. Por exemplo, nessa segunda aqui ou na primeira, certo? Vou botar a primeira. Aí eu vou ter que 2x menos 2 é igual a 2V1, que é menos 4x. Então, 2 vezes menos 4x, mais V2, né? E eu vou ter que 2x menos 2 é igual a menos 8x mais V2. E, por fim, eu posso, por exemplo, passar esse 8x aqui para esse lado, e aí eu vou, menos 8x, né? E aí eu vou ter o seguinte, 10x menos 2 é igual ao nosso V2, certo? Então, quem é nossa gama aqui, nossa base gama, vai ser igual ao vetor 1, certo? Que é, como nós vimos aqui, vetor 1 menos 4x, vírgula o nosso vetor 2, que é 10x menos 2. E aí, quando eu olho nas nossas alternativas aqui, eu consigo observar que essa resposta tá lá na letra C. Beleza? E é assim que a gente consegue fazer essa questão. Bora lá fazer essa questão aqui comigo, certo? Eu tenho o seguinte subespaço vetorial e eu tenho que beta é uma base desse subespaço e ele quer que a gente encontre uma base alfa, tal que a matriz de transformação de alfa para beta seja igual a isso aqui, certo? Então, o que é que isso aqui está me dizendo? Que quando eu escrevo os vetores de alfa na base beta,
eu obtenho essa matriz de transformação linear aqui. Ou seja, quando eu pego a minha matriz 1 de alfa e eu escrevo ela com certos coeficientes, multiplicando as matrizes de beta, então A vezes a matriz 1 de beta aqui, certo? Mais B vezes a matriz 2 de beta, que seria essa, mais C vezes a matriz 3 de beta, então eu vou obter dessa forma a minha matriz 1. E também eu vou conseguir fazer isso com a minha matriz 2 de alfa e também com a minha matriz 3. Portanto, o que é que eu preciso entender? Que essa minha matriz de transformação aqui já está me dando os coeficientes. Então, eu quero achar minha matriz 1. Eu vou pegar essa primeira coluna aqui. Como? Então, eu vou ter o seguinte. Minha matriz 1 vai ser igual a 1, certo? É o meu primeiro coeficiente, vezes a primeira matriz aqui de beta, que é 1, 0, 0, 0. Mais 0 vezes a minha segunda matriz de beta, mais 2 vezes a minha terceira matriz. E aí eu vou ter isso aqui, certo? Isso aqui vai me dar o seguinte, que a minha matriz 1 é igual a... Multiplico isso aqui 1 vezes isso aqui vai dar a própria matriz. Isso aqui vai dar uma matriz nula, então eu não vou colocar, mas aqui vai me dar uma matriz assim, né? Porque eu multiplico 2 aqui. E por fim, o M1 vai ser igual à soma dessas matrizes, que é 1 mais 2, 3, 0 mais 2 eu tenho aqui 2, 0 mais 0, 0 e 2 mais 0, 2. Já achei a minha M1. Então, agora eu vou para a minha M2. Para fazer a minha M2, eu uso aqui a minha segunda coluna da minha matriz de transformação. Então, M2 vai ser igual a... O primeiro coeficiente aqui, que é 2, vezes a minha primeira matriz lá, que é 1, 0, 0, 0. Mais 1 vezes a minha segunda matriz aqui, que é 1, 1, 0, 0. Mais 0 vezes a minha terceira matriz, que é 1, 1, 0, 1, certo? E aí eu venho e calculo da mesma forma e eu vou ter que M2 vai ser igual a 2, 0, 0, 0. Aqui eu vou multiplicar, vai ficar a mesma matriz, certo? Aqui fica uma matriz nula. Então, portanto, M2 vai ser igual à soma dessas duas matrizes aqui, que eu tenho 3, 1, 0 e 0, certo? E por fim, eu quero fazer para achar a minha matriz M3. E aí eu vou usar quem? A minha terceira coluna, certo? Que eu tenho os vetores, os coeficientes 0, menos 1 e 1. Eu vou anotar aqui os coeficientes, é 0, menos 1 e 1. E as minhas matrizes vão ser as mesmas, essas três mesmas aqui, né? Que é a que eu peguei aqui de beta. Então, bora lá. Meu primeiro coeficiente, 0, vezes a primeira matriz, que é 1, 0, 0, 0. Menos 1, que é o meu segundo coeficiente, vezes a segunda matriz, que é 1, 1, 0, 0. E, por fim, o meu terceiro coeficiente aqui, que é 1, mais 1 vezes a minha terceira matriz, que é 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, certo? E aí, eu resolvo isso aqui da mesma forma que eu resolvi as outras. E aí, eu vou obter o seguinte resultado. M3 vai ser igual a... Isso aqui vai ficar 0, então não vou colocar. Aqui vai ser menos 1 vezes isso aqui, então vai inverter esses sinais aqui, certo? E aqui vai ser 1 vezes isso aqui, que vai dar a própria matriz. E por fim, o meu M3, a minha matriz M3, vai ser igual à soma disso aqui, que é aqui menos 1 mais 1, 0, menos 1 mais 1, 0, 0 mais 0, 0, e 0 mais 1, 1. Logo, eu tenho todas as matrizes da minha base alfa, certo? Portanto, eu posso simplesmente formar aqui a minha base e dizer que alfa é igual ao conjunto das matrizes composto por... Aí eu faço a minha primeira aqui, que é 3, 2, 0, 2. 3, 2, 0, 2.
vírgula, a minha segunda aqui, que é 3100. E por fim, a minha terceira aqui, que é 0001. E é esse o resultado da nossa base, beleza? Vamos lá para fazer a última questão. Por fim, vamos fazer essa última questão aqui, que parece bastante com a primeira que a gente fez, certo? E eu tenho o seguinte, seja alfa, essa base aqui, e beta, essa base, duas bases do R2, ele quer que a gente faça a matriz de transformação de base de alfa para beta, certo? E ela quer que diga qual é o valor dessa matriz. Vamos lá. Nós temos que, para fazer a matriz que a gente transforma os valores dos... Para fazer, a gente tem o seguinte, que para pegar e descobrir essa matriz, nós devemos escrever os vetores de alfa na base beta, certo? E como é que a gente faz isso? Nós pegamos os vetores de alfa e fazemos uma combinação linear através dos vetores de beta. Então, eu vou ter aqui A vezes o vetor 1 de beta, que é 1, menos 4, mais um certo b vezes o segundo vetor de beta, que é menos 3 e 13, certo? E eu vou fazer a mesma coisa, só que com o segundo vetor de alfa, certo? E aí eu tenho o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo, menos 1 é igual, eu vou colocar um c vezes o primeiro vetor de beta, e agora um d vezes o segundo vetor de beta, certo? E aí eu vou resolver isso aqui normalmente. Eu vou ter o seguinte, A menos 3B, né, isso, é igual a 1. E também menos 4A mais 13B é igual a 1. E aí eu vou resolver esse sistema linear. Vou resolver da seguinte forma, vou multiplicar essa primeira equação aqui por 4. E aí eu vou obter que 4A menos 12B é igual a 4. E eu repito a segunda, vai ficar menos 4A mais 13B é igual a 1, certo? E aí, quando eu fizer essas continhas, eu vou poder subtrair esses dois aqui e vai acabar anulando, certo? E eu vou obter que 13 menos 12 vai ficar B é igual a 4 mais 1, que é 5. Já achei 5. E a partir dessa equação aqui, certo? Eu vou colocar aqui a partir de 1, eu obtenho que A menos 3B é igual a 1. Portanto, A menos 3 vezes 5 é igual a 1. E A é igual a 1, menos 3 vezes 5 é menos 15. Então, vai ficar 1 mais 15. E A é igual a 16, certo? Portanto, eu já tenho a minha primeira coluna da minha matriz de transformação, que é dada por 16 e 5. Agora, vamos lá para a minha segunda coluna. É só eu resolver aqui o C e o D. Eu vou ter que C menos 3D vai ser igual a menos 1. E menos 4C mais 13D é igual a 1. Da mesma forma, eu vou multiplicar essa primeira equação aqui por 4, certo? E aí, eu vou obter o seguinte. 4C menos 12D é igual a menos 4. E menos 4C mais 13D é igual a 1. Eu vou resolver esse sisteminha linear aqui. Eu vou poder subtrair esses dois, vai ficar 0. E aqui eu vou ter que D vai ser igual a menos 4 mais 1, que é menos 3. Aí, a partir desse resultado, eu vou substituir aqui para obter o C. Então, C menos 3D é igual a menos 1. C menos 3 vezes D, que é menos 3, é igual a menos 1. E, por fim, C, menos com menos aqui dá mais, 3 vezes 3 dá 9, é igual a menos 1. Portanto, C é igual a menos 1, vai passar aqui negativo, menos 9. Então, C é igual a menos 10. E assim eu obtenho a minha segunda coluna, que é igual a
menos 10 e menos 3. Ou seja, a minha matriz de transformação, como ele pediu lá no início, é dada por A, B, C, D, que corresponde a, vou olhar aqui, 16, 5, certo? 16, 5 e C e D aqui, que corresponde a menos 10 e menos 3. Vamos olhar qual é a nossa letra lá, certo? 16, 5, menos 10 e menos 3. Letra C. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero dizer que foi um prazer trabalhar com vocês durante esse período e que se algumas pessoas ainda precisarem de ajuda, Alisson e eu estaremos aqui disponíveis para responder às dúvidas de vocês, tá certo? Boa tarde e bons estudos para vocês.